Saúdo a todos nesta linda manhã de sexta-feira. Para a nossa meditação de hoje, separei o texto de Lucas capítulo 5, verso 17, quando Jesus cura um paralítico. E o verso 17 diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Era um dia especial. Toda a liderança, muitos líderes religiosos estavam ali diante do Senhor, ouvindo a palavra. E o poder do Senhor, o poder de Deus, estava sobre Jesus para curar. E naquele dia aconteceu algo extraordinário. Alguns homens crendo naquele poder, sentindo a graça de cura sobre Jesus, trouxeram um paralítico num leito e acontece o que nós tanto sabemos. Abriram o telhado, colocaram ali e Jesus não só curou, mas como perdoou os seus pecados. E foi tremendo. Aquilo ali foi algo que mexeu com multidões, milhares de pessoas viveram isso. E os líderes religiosos voltaram para a Judeia, para a Galileia, compartilhando o grande milagre da cura daquele paralítico. Foi realmente um dia especial, onde Jesus foi proclamado, o nome de Deus foi proclamado e glorificado em toda a região. Mas aconteceu algo que eu sempre toco, de vez em quando eu trago aqui para a nossa meditação, que é um pouco a finalidade do Café com o Pastor Paulo. Diz assim o texto: Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Maravilha! Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Aleluia! Que maravilha! Menos de 1%, de 100%, 0,2% Jesus permitiu que o seguissem. 99,8% Jesus disse: volta para a tua casa. Alguns pediram: Jesus, deixa-me te seguir. Não, você vai voltar para Decápolis. Não, você vai ficar aí. Não, você volta para casa. Muito pouco Jesus aceitou que o seguissem, que entrassem naquele barquinho. A grande multidão de convertidos Jesus mandou de volta para casa. E eu sempre falo isso. Infelizmente, a igreja moderna prega o contrário disso. Prega diferente de Jesus. A sogra de Pedro estava enferma em casa. Lázaro enfermou em casa. As nossas casas muitas vezes estão precisando, estão enfermas. Jesus saiu da sinagoga, foi para a casa de Simão e lá encontrou a sogra de Pedro, com febre. E eles clamaram por ela. Jesus se debruçou sobre ela e a febre a deixou. E ela se levantou da cama e passou a servi-la. Maravilha! Jesus saiu da sinagoga e foi para casa. E é lá na casa que o problema se encontra. Nós, igreja moderna, dizemos assim: venha adorar no templo, venha servir ao Senhor no templo, glorifique a Deus no templo, culto de adoração no templo, culto disso no templo, curso de formação no templo, curso de capacitação no templo, culto disso, daquilo. E naquele momento acontece a vida com Deus. Vida com Deus no templo?
Só vida com Deus no templo não é vida com Deus. Não é. Vida com Deus é quando Jesus diz: levanta-te do teu leito e volta para a tua casa. Você consegue imaginar? A casa daquele paralítico estava num dia tranquilo, o paralítico estava pedindo esmolas. Geralmente chega no final do dia, mas naquele dia foi um dia diferente. Eles começaram a ouvir um barulho nas ruas e gente se reunindo. Eram centenas de pessoas ali que vinham no início da rua. E a casa do paralítico disse: que barulho é esse? Está acontecendo alguma coisa na rua? Daqui a pouco chegaram alguns: venham ver, venham ver. Venham ver Gideão chegando. Mas Gideão, o que é que acontece com Gideão? Lá vem Gideão andando. Lá vem Gideão rodeado de pessoas. E a casa começa a gritar. E eles começam a gritar. E os amigos, os vizinhos são chamados. Ouvem os gritos de Gideão voltando, caminhando. A rua inteira parou, era muita coisa acontecendo, e quando Gideão chega em casa, ele começa a gritar: glória a Deus, e as pessoas perguntando: o que foi isso? Foi Deus que me curou, Jesus me curou. E ele começou a glorificar a Deus e falar, e as pessoas: como foi que aconteceu isso? Ele disse: Jesus me curou, ele ordenou, e eu comecei a sentir as minhas pernas fortalecerem, e eu fiquei de pé, e ele mandou voltar para casa, e eu voltei, e eu não consigo parar de glorificar a Deus. Isso tudo nos foi tirado quando transferimos a nossa vida com Deus para dentro dos templos. As nossas casas não glorificam, as febres não vão embora, os vizinhos não ficam sabendo do que Deus tem nos feito, porque toda a nossa vida com Deus está entre quatro paredes e adorando, e ninguém vê, e ninguém adora. Não vivemos Deus em nossas casas, transferimos tudo para o templo. Deus do céu, como vivemos diferentes daquilo que Jesus criou, daquilo que Jesus viveu e daquilo que Jesus sempre esperou da sua igreja. Luz do mundo, sal da terra. E esqueça, enquanto vivemos essa nossa vida escondida, né? Essa nossa vida subterrânea, onde ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu, o nome de Deus deixa de ser glorificado. E nós, vida com Deus, não é assim. E ele voltou glorificando a rua, a cidade. Deus do céu, esse testemunho rodou o mundo inteiro e chegou até você. Porque o homem voltou glorificando para casa Deus. O homem, Jesus operou um grande milagre. E o nome do Senhor foi glorificado. Aprendamos, ou que o Senhor restaure na vida da sua igreja o viver com Deus fora dos templos. Sinagoga é só lugar de ensino para você aprender a viver fora dela. Mas nós queremos viver tudo dentro dos templos. Irmãos e irmãs, não faz parte do plano de Deus tal prática. Viver a vida dentro do templo, mas esquecer do Deus fora dela, é melhor que viva a sua vida da melhor maneira que você possa, mas sem dizer que vida de templo é vida com Deus. Não é. Não é. Vida com Deus é quando você escuta: vai, volta para casa e testemunha daquilo que eu te fiz.
volta para casa e diz que você foi um homem possesso e comia carnes de pessoas mortas durante tantos anos. Volta para casa e diz que eu te libertei para uma nova vida, para uma nova história. E aquele homem, antes escravo dos demônios, agora era livre para falar, para glorificar a Deus em sua casa, em Decápolis, em muitas pequenas cidades ao redor. Isso é vida com Deus. E nós perdemos muito disso. Nós perdemos muito disso. Não se esqueça, 0,2%, talvez até menos, dos que ouviram Jesus, Jesus permitiu segui-los. O resto ele disse, vai, volta, vive a tua fé em casa, vive a tua fé na rua. Isso é igreja. Hoje, só a sombra dela. Mas eu creio que tem jeito. Mas com certeza não é de qualquer jeito. Deus te abençoe e te faça viver Jesus. Vida com Deus é isso. Amém? Vamos orar. Pai querido, hoje é dia de milagre. Como aquele homem foi curado, hoje também é dia de milagre. E eu te louvo porque o Senhor tem me ouvido. Abençoa casas, lares, vidas, com cura, com salvação, com libertação. Assim eu os abençoo. Em nome de Jesus. Maravilha? Cafezinho, Pastor Paulo. Até amanhã. Querendo Deus. Fiquem todos. Até amanhã não. Até a segunda. Querendo Deus. Deus abençoe a todos.